Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa, o Mundo da Publicidade. A gente já tem falado aqui constantemente sobre o valor das redes sociais. O poder do comércio, das vendas, foi parar na mão dos consumidores. Porque através de uma rede social, os consumidores podem alavancar uma marca, um produto, um serviço, ou podem destruir uma marca, um produto, um serviço. Quem não lembra daquele caso emblemático da Brastemp, né? Onde um consumidor queria apenas trocar a sua geladeira ou algum problema, o saque não resolveu, e ele acabou entrando na internet, espalhando para milhões de pessoas que havia tido problema. Aí tem que correr atrás, fazer levantamento, como é que conserta essa coisa toda. Porque a rede social esbarra numa coisa que é esse que eu já disse, que é o poder ao consumidor, e aí as empresas estão praticamente utilizando algumas ferramentas para que os próprios usuários das redes sociais indiquem um produto, um serviço para as pessoas, para os seguidores, para as pessoas que estão também embarcadas nessa rede social. Então, o grande problema das empresas passa a ser o seguinte: o que o mercado está falando sobre a sua marca, a sua empresa nas redes sociais? Existem algumas ferramentas, algumas empresas que estão fazendo muito sucesso de monitoramento de redes sociais, que monitoram as redes sociais e sabem exatamente o que estão falando, em que frequência estão falando e, principalmente, o que estão falando, para depois passar as informações para as empresas que utilizam o serviço, para que eles administrem, geralmente, as crises, ou até não, até alguma boa notícia. E para falar sobre tudo isso aí, nós convidamos o Daniel Pereira, que é presidente da GVP Solutions, que está aqui, que tem uma empresa já de 10 anos, e vai dar uma entrevista para a gente. Daniel, obrigado por sua presença aqui no estúdio da Jovem Pan. Obrigado, Décio. Obrigado, telespectadores, pelo tempo de nos assistir. E obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho como é que é o mercado de monitoramento, né? O que ele permite. Você, a GVP tem 10 anos. 10 anos. Você trabalha para que tipo, geralmente é agência de propaganda ou diretamente para clientes? A gente tem um público, o espectro é muito grande da ferramenta em si, né? Ela tem um formato que vai desde um gratuito para um público com uma pequena e média empresa, mas ele tem um formato maior que vai encaixar para a agência de publicidade, um formato de marca própria. A agência geralmente compra a nossa ferramenta, na verdade loca a nossa ferramenta, e por essa ferramenta ela oferece para os clientes dela. Então a gente agrega valor para o próprio trabalho da agência de marketing. Então, ou seja, quer dizer, quando a gente fala de agência de propaganda, para os clientes das agências de propaganda. Exatamente. A agência de propaganda de um determinado cliente, uma grande loja de varejo, ele loca o teu equipamento. Exatamente. Para que possa sentir na rede social o que estão falando, né? Isso mesmo. Ou seja, você tem, vamos passo a passo, você primeiro tem o controle do que é falado. Exatamente. Né? Se tem alguma crise, você administra. Como é que funciona essa ferramenta toda? A ferramenta ela tem como base uma plataforma do mercado exterior que faz a coleta dessas informações e traz para a nossa plataforma. Então, esse parceiro nosso chama Social Monitor, e ele traz Social Mention, e ele coleta os dados que você coloca uma palavra-chave, por exemplo, e traz para dentro da nossa plataforma. No momento que ele traz para dentro da nossa plataforma, ali você já tem como gerenciar sentimentos positivos, negativos, quem são os principais construtores da marca, quem estão destruindo a sua marca, quais são os principais canais que estão falando nas principais redes sociais. E a partir dali você tem inteligência para poder fazer essa gestão. Vamos supor que estejam falando não muito bem de uma determinada marca, né? Tá. Aí você descobre isso nas redes sociais e passa para o cliente. Se ele te pedir para administrar a crise, você também faz esse tipo de serviço? Fazemos. Na verdade, a gente entra com a parte da inteligência social e ele com a inteligência do negócio. Então, na verdade, ele coloca algumas palavras que ele sabe que geram sensações negativas para o público-alvo dele, e quando ele identifica lá na ferramenta que tocou um target, lá, um pico, ele sabe que alguma coisa está acontecendo na minha marca. Eu preciso atuar. Só que o que acontece? Geralmente, o volume de informações que se gera para essa ferramenta é muito grande. Então, as empresas precisam do auxílio de um analista de rede social. É aí que a gente entra a nossa inteligência no mercado. Ele vem falando como tem que ser tratado na parte de negócio aquela crise, e a gente fala o que tem que ser feito com as redes sociais para poder diminuir. Tá vendo? O maior buzz está sendo no Twitter, então vamos lá para o Twitter. O maior buzz está sendo aqui no Facebook, vamos lá para o Facebook. Então,
A gente entra com a inteligência de rede social e ele com a inteligência de negócio e a gente consegue atender. Porque vocês monitoram qualquer rede social, e são infinitas, né? Além de Facebook, Twitter, tem Google Vídeos. No mundo hoje a gente tem LinkedIn. Mais de 2.000 redes sociais, porque tem muitas regionais. Hoje a gente monitora 83 das principais, porque tem rede social hoje para tudo. Tem rede social de corretor, tem rede social de médico, tem rede social. Então, hoje estima-se que são cerca de 2.000 redes sociais. A gente está em 83 delas, que hoje, para você ter dentro do Brasil, é o maior número que a gente tem de penetração. Agora, é fundamental que as empresas tenham esse tipo de serviço hoje em dia, não dá para ficar sem. Tem os dois lados, né? É fundamental para você medir a sua campanha, como você está indo, mas agora vem o mais importante, que é a estratégia do que você vai lançar, né? Não adianta você monitorar a sua campanha e você parar por aí. Não, você tem que ver o que a sua campanha aconteceu e o que você vai fazer para a próxima ficar melhor. Ou, por exemplo, como um produto está desempenhando. Então, baseado no desempenho daquele produto, você sabe como você vai gerar um novo produto para atender aquilo. Então, você entende os costumes do público para poder lançar um produto. Porque ali você tem público de todo. Hoje, por exemplo, o Facebook está em segundo lugar no mundo, né? E você tem hoje, da população brasileira, 32% dentro do Facebook, dos usuários. É muita coisa, realmente. É muita coisa. Então, você consegue ter uma massa de dados muito grande. Quais são as empresas referência nesse tipo de controle? Tem alguma que você possa dar como exemplo que, olha, esses fazem cotidianamente, ou seja, é uma coisa que faz parte da estratégia, do DNA da empresa já? Tem algum exemplo que você possa citar? Tem sim, mas eu acho que o que a gente, no Brasil, vem se espelhando muito é nos cases do Gatorade e no case também que está sendo um sucesso absoluto da Dell, né? Que eles criaram 2 centros de competência de redes sociais. Então, eles montaram um ambiente específico para fazer esse monitoramento. Então, eles sabem, da Dell? Dentro da Dell, e a Dell montou da Dell e a Gatorade montou dentro da Gatorade mesmo. Como é que é feito esse treinamento? O que tem lá? É um departamento? É um departamento. Eu trouxe até umas imagens para poder mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha numa das imagens para ver como é que funciona. Como elas são hoje. Então, por exemplo, esse daí é o da Dell. Então, você consegue ver que eles conseguem visualizar as redes sociais e o que está se falando na rede social. E essas pessoas, na verdade, elas não são os atendentes de call center ou os atendentes de rede social. Elas são os que estão com a inteligência do negócio. Elas identificam as crises ou identificam pontos positivos para poder lançar para uma gestão de crise. Agora, essas pessoas que estão lá, eles têm autonomia, evidentemente, de resolver o problema na hora. Geralmente sim. Geralmente elas recebem um suporte da ferramenta que já indica para eles o que está acontecendo no momento e ela já tem alguns processos bem definidos lá dentro para o que fazer nesse caso. Então, aí ela já tem autonomia para poder falar, não, eu preciso acionar essa equipe ou aquela equipe, é área de marketing, não, é área de produto, eu estou com problema de qualidade. Então, ela mesma já aciona e já tenta solucionar. E um outro case é o do Gatorade também que eu trouxe. Tem imagem também? Tem a imagem também. Do Gatorade, a mesma coisa. Exatamente, né? É a mesma coisa, tá vendo? Então, o pessoal monitora impressionante, o que acontece e gera inteligência. O legal daí é que não está simplesmente vendo se está ligado ou desligado. Ele está gerando também massa de dados, né? Esse Big Data para depois ser analisado. Então ela vê o que aconteceu naquele momento e você consegue ter dados históricos. Uma campanha de TV que saiu num momento, que reação que ele teve na rede social. Porque hoje tem um número interessante que tem a questão das 2 telas, né? No pessoal que usa internet, que 50% do público que usa Twitter postando e assistindo televisão. Então, é fato. O cara está assistindo ali o futebol, ele está tweetando o que está acontecendo. Ele está vendo a novela, ele está tweetando o que está acontecendo. Então, isso é importante para poder medir em conjunto. Ele sabe, nesse centro de competência, o que está saindo nas mídias padrão, na TV, rádio, e comparando com o que tem na rede social e fazendo esse cruzamento de dados para poder... Isso é uma coisa, quer dizer, até uma coisa que não dá... serve para campanha de propaganda. Agora, quando chega nesse nível da Dell, da Gatorade, é o usuário mesmo, né? É o usuário. Está dando a sua opinião, ou seja, está se transferindo para o consumidor, como eu disse na abertura, o poder de recomendar, olha, estou querendo beber Gatorade antes da corrida, beba ou não beba? É isso aí, é exatamente aí alguém isso. vai falar beba, ou então vai falar, a maioria fala não beba porque você não vai performar, sei lá, estou dando alguns exemplos, né? E aí veio o próximo, o que fazer com isso? Talvez realizar algumas campanhas mediante, da reação desse público para tentar mudar
a opinião. É isso mesmo? Exatamente. Tem até um nome que se criou isso, porque é o unsourcing, né? Na verdade, são as pessoas que não são pagas por uma marca, que estão ali respondendo dúvida, tirando dúvida, sendo promotores da marca. É isso aí. E esse é o que você tem que tomar mais cuidado, porque ela pode estar falando bem ou ela pode estar falando mal. Então não adianta você ter várias pessoas falando da sua empresa, tem que ter várias pessoas falando bem e as que estão falando mal tem que ser controladas, administradas. Então acho que é isso que é o grande lance do monitoramento, é isso. Não é só você ver o que você falando da sua marca, é muito fácil você falar bem. Monitorar isso. Agora você monitorar o que estão falando lá fora. A nossa conversa então bem que os primeiros 10 minutos já esgotaram. Então você acompanha aí o segundo bloco da entrevista com o Daniel Pereira, que é presidente da GVP Solutions, que está falando aqui sobre ferramentas criadas por eles de monitoramento de redes sociais. Uma coisa bem profunda, muito mais do que até eu pensava. Então você acompanha, a gente se encontra. Até já.